Luneta Sonora, um podcast sobre tudo e nada ao mesmo tempo, por Josivan Trovelar. Luneta Sonora na área. E acho que eu finalmente vou abrir um episódio de 2023 falando de um assunto fixo que é a inteligência artificial. Já ouvi falar em muitas ferramentas que utilizam esse meio para você trabalhar, ou melhor, para o computador trabalhar por você. Mas quando é que isso ultrapassa, por exemplo, os limites da preguiça e de um trabalho mais, posso dizer assim, autoral? É isso que eu quero chamar um pouquinho a atenção de vocês no Luneta Sonora de hoje, ok? Então, essa é a abertura do episódio, gravado com a minha própria voz, porque eu faço muita questão disso. Eu poderia pegar uma voz do Google e colocar aqui, mas se o podcast é meu, vocês merecem ouvir a minha voz. Então, vamos abrir o Luneta Sonora de hoje. Você já deve ter ouvido falar em chatbots, que são aqueles dispositivos de inteligência artificial, posso dizer assim, que respondem basicamente a perguntas que um humano poderia responder do outro lado, mas na verdade quem responde são bots. Muitas empresas utilizam isso e muitas empresas até se escoram nisso para economizar com recursos humanos. Mas um desses chatbots causou um rebuliço desde que ele foi lançado faz coisa de 2 meses. O ChatGPT. O que é isso? Ele é um chatbot? Ele é. Só que ele é um chatbot um pouquinho mais preciso do que os outros, porque ele tem a capacidade de gerar conteúdo, como diz aqui o site da BBC Brasil, de forma bastante coerente e também por conseguir soar mais humano do que os bots com cara de bots. E isso assusta de certa forma. Por quê? Porque ele responde uma pergunta de uma maneira tão precisa que você, por exemplo, não vai nem precisar pesquisar no Google, e isso assustou o Google de certa forma, que eles passaram a investir em soluções que emulem um pouquinho dessa inteligência artificial. Mas a Microsoft já investe no próprio ChatGPT, tanto que quer incorporá-lo a seus recursos. Eu ainda não testei essa ferramenta, mas de qualquer modo o uso dela é gratuito durante uma etapa de teste, pesquisa, porque obviamente isso despende recursos e uma hora eles vão monetizar. Não existe almoço grátis, muito menos na internet. Mas apesar de ainda ser muito cedo para avaliar os impactos disso, é aquilo que a gente chama de um caminho sem volta. Porque hoje é uma ferramenta independente, mas logo muita gente vai usar. E isso também preocupa de certa forma também as próprias escolas. Em Nova York, essa ferramenta chegou a ser proibida, bloqueada em escolas, porque ela passava uma fila, como chamam por aqui, perfeita. E o que revolucionou foi isso, o fato desse chatbot, do ChatGPT, passar informações precisas dentro daquilo que se considera, o que posso dizer, inteligente, e não umas respostas genéricas. Mas isso é uma coisa que está sendo desenvolvida de muito tempo e vai além do ChatGPT. E eu já vi muito ser recomendada para, por exemplo, utilização em redes sociais, se você não tem uma ideia de texto, post de blog, essas coisas. E eu fujo um pouquinho disso justamente por conta dessa questão da autoralidade. Eu quero que as pessoas sintam que tem um humano escrevendo ali, que
tem um humano falando, como eu tô falando, logicamente, são 1h40 da tarde em João Pessoa, no momento que eu tô gravando esse podcast. Até mesmo o amadorismo que eu tô gravando é uma coisa mais humana, bem como os erros e gagueiras que podem acontecer. Afinal de coisas, as pessoas não querem uma coisa muito mecânica, querem, de certo modo, se sentirem próximas. E é por isso que eu digo, a inteligência artificial não trabalha sozinha, ela precisa de humanos. Eu já falei isso uma vez ainda na época que eu implantei o IFTTT no compartilhamento de redes sociais. É uma tecnologia que depende de humanidade. Se você não trabalha, se você não despende um tempo para trabalhar, botar a cabeça para funcionar, para gerar um texto, essas coisas, vai adiantar do quê? Por isso que é necessário que o cérebro trabalhe para você e não o computador trabalhe no lugar do seu cérebro. O avanço da tecnologia, ela de certo modo é importante, mas é importante colocar freios e contrapesos. Senão, aonde está a nossa capacidade de pensamento? Afinal de contas, é disso que a inteligência artificial depende. E sem isso, o próprio universo virtual não tem como se desenvolver. Bem, esse tema da inteligência artificial ainda vai levantar outras discussões, vai render bastante, tanto que eu tô planejando escrever um content talk sobre isso, não sei se essa semana, mas de qualquer maneira vai entrar na pauta. Eu já vi umas coisas parecidas e eu até estava citando nesse áudio mais longo sobre você lançar uma palavra-chave e ele te entregar um resumo de 5 linhas. Esqueci até o nome do site que faz isso. E se não me falha, até o Canva faz isso no seu Canva Docs, que foi recém-lançado. Então, isso é uma pauta que eu vou levantar no Content Talks, não sei se essa semana, não sei se na outra, mas eu vou lançar de qualquer maneira. Logicamente, o texto digitado por mim do início ao fim. Que nesse ponto eu ainda sou conservador em termos de digitar textos, porque quando você faz um trabalho autoral, você está despendendo seu tempo, você está usando a sua cabeça, você está utilizando os recursos que você tem de você. Não vai precisar recorrer ao computador, ele é apenas uma ferramenta de trabalho. E não precisa, logicamente, depender dele para tudo, a não ser apenas das ferramentas que você precisa para trabalhar. Simples. E agora sim, vamos para as considerações finais. E é por isso que eu vou continuar escrevendo, que eu vou continuar despendendo o meu tempo para poder transmitir pensamentos, ideias, próprio pensamento crítico, que é uma coisa que a inteligência artificial ainda não é capaz de ter, e se tivesse seria uma coisa muito perigosa. Enfim, são coisas que a gente trabalha o tempo todo para poder, de certo modo, sermos humanos mesmo com todos os benefícios da tecnologia. E mesmo que você faça, por exemplo, uma arte digital, como eu faço todos os dias, lá dá um toque humano. A arte física é um toque de humanidade por si só. E a cada ano que passa a gente se desafia. Então é isso, esse foi o Luneta Sonora de hoje. Você sabe que toda sexta-feira tem um episódio inédito do Luneta Sonora. Você pode encontrar na sua plataforma de áudio preferida ou digitar Luneta Sonora na plataforma de áudio que você mais gosta. Ok? Então é isso.
até semana que vem, quando temos um novo episódio, claro, né? E vamos que vamos! Quer anunciar no Luneta Sonora? Você pode! Entre em contato com o e-mail lunetasonora@josivandroavelar.com.br ou pela página de contato do blog Josivandro Avelar, josivandroavelar.com.br/contato. Este foi mais um episódio do Luneta Sonora. Você pode encontrar este podcast nas plataformas de áudio, no blog Josivandro Avelar ou numa página especial em lunetasonorapodcast.wordpress.com.